Oi pessoal, vamos escrever um algoritmo que gere e escreva os números ímpares entre 100 e 200. E a gente vai além de gerar esses números ímpares, a gente vai escrever quantos ímpares e quantos pares existem entre 100 e 200. Agora veja bem o problema. É entre 100 e 200, não é de 100 a 200. Porque se fosse de 100 a 200, o algoritmo começaria a contar do 100 e iria até 200. No entanto, é entre, ou seja, a partir do 101 e antes do 200. Ou seja, a partir do 101 até 199. Tá ok? Fica claro. Se o problema tivesse escrito aqui, escreva um algoritmo que gere e escreva números de 100 a 200, aí eu teria que considerar os 100 e 200, tá? Para entrar na conta. Como ele quer entre 100 e 200, dentro desse intervalo, ou seja, o sucessor de 100 e o antecessor de 200 que entram na conta. E todos os outros. Agora 100 e 200 não. A gente só vai usar essa base, tá ok? Só para ficar claro, para a gente não errar aqui o algoritmo. Primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável com o nome de contador. E essa variável... Nossa senhora! Essa variável vai receber 100. Por que 100? Porque o contador começa a contar do 100, correto? Perfeito, isso aí, começa a contar do 100. No entanto, eu não posso começar a contar do 100. Como eu disse, é entre 100 e 200. Portanto, a variável tem que contar a partir do 101. Eu vou considerar a partir do 101. Por que eu vou começar a contar do 100 se eu não quero considerá-lo? Já que o problema me diz que é entre 100 e 200. Perfeito? Perfeito. Eu vou colocar um enquanto aqui. E a gente vai exibir para você ver o que vai mostrar na tela primeiro, tá? Dentro do enquanto eu já vou colocar aqui o contador mais para ele somar cada vez que esse loop acontecer. Talvez, tá bom? Cada vez que esse loop acontecer, de acordo com a estrutura que eu vou colocar aqui, ele vai somar mais um na variável contador, até 200, até 199 no caso. Para isso só até 199, eu tenho que testar dessa forma, ó, contador, enquanto o contador for menor que 200, ele vai somar mais um. Do jeito que está aqui, se eu der um escreva, e eu colocar um /n, e eu colocar aqui contador, observa o que vai acontecer. Ele vai contando, ó. Ele vai contar do 101, exatamente, começou a contar do 101 e foi até 199. Beleza, é isso que eu quero considerar. Se eu coloco aqui igual, menor ou igual, ele vai até 200. Ele vai até 200. E eu não quero considerar o 200 e nem quero considerar o 100. Se eu mudo aqui para 100, aí que fica difícil. Ele começa a contar do 100, veja lá, começa a contar do 100 e vai até 200. Isso aqui vai dar um erro de cálculo na hora de eu mostrar para vocês a quantidade de pares e ímpares. Se eu desconsiderar o 200 e o 100, a quantidade de pares vai ser menor. Aí é que está a pegadinha. Portanto, por isso que nós vamos começar a partir do 101 e a gente vai considerar somente o sinal de maior. Quando ele chegar em 200, ele vai somar só mais uma vez, não vai somar de novo, ele vai parar o loop, porque já vai estar maior. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou fazer isso aqui fora, tá? Eu vou comentar aqui o escreva só para mostrar para vocês. Eu vou pegar um escreva aqui e vou mostrar para você uma coisa interessante sobre ímpares. Quando você divide um número por 2, se ele for ímpar, veja bem, a regra da matemática. Se você dividir um número, vou dar um calque aqui. Se você dividir 101, que é ímpar, por 2, ele vai dar um número quebrado. Se ele der um número quebrado, significa que o resto é 1. Tá ok? Ignora esse 5 aqui e imagina que o resto é 1. Simples, simples. Se eu dividir 100 por 2 de novo, ele vai dar 50 redondo, ou seja, o resto é 0, é uma divisão exata. Por causa disso, existe um operador na matemática que a gente chama de resto da divisão. Se eu pegar a variável contador e colocar aqui porcentagem 2, vai me retornar
1. Por quê? Porque 101 dividido por 2 é a mesma coisa de eu estar colocando aqui assim, ó, contador dividido por 2. Só que eu não estou retornando o resultado da operação, eu estou retornando se o resto vai ser 1 ou se o resto vai ser 0. Aqui vai ser 0, vai ser 1. Olha lá, resto 1. Se eu colocar aqui um número par, 100, por exemplo, o resto já vai ser 0. Beleza, a gente já conseguiu achar o padrão aqui. Então, quando o número é par, o resto é 0. Quando o número é ímpar, o resto é 1. É isso. Não tem segredo, é isso mesmo. Aí é que está o negócio. Se eu comparar isso aqui, ó. Aqui agora é uma comparação, tá? Eu estou fazendo uma comparação dentro do escreva. Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Já não vai retornar mais 1 nem 0. Se eu comparar isso aqui com 1, por exemplo, eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou dizendo aqui. A divisão por 2, o resto da divisão por 2, de 101 dividido por 2, é 1. Se for 1, ele vai me retornar, vamos ver, verdadeiro. Se for 0, se for 100, ou seja, se for diferente de 1, ele vai me retornar falso. Essa é a comparação que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai comparar o resto da divisão e ver se vai retornar 1. Se retornar 1, o número é ímpar. Beleza? Fechou, é isso. Se retornar 1 é número ímpar. Pronto, acabou o problema. Olha lá, se eu colocar 101 vai retornar verdadeiro. Se eu colocar 107, que é ímpar, vai retornar verdadeiro também. Ó. Se eu colocar 900, que é par, vai retornar falso, porque 900 é par. Não vai ter resto 1, entendeu? Eu vou colocar o 101 aqui de volta, vou apagar isso aqui. Eu expliquei como é que funciona o operador aqui de divisão para retornar o resto da divisão. Tá ok? Vou voltar aqui o contador. E aqui dentro do contador eu vou fazer, né, o contador mais do jeito que estava. Contador mais. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma verificação se e vou dizer o seguinte: se contador porcentagem, se 200 dividido por, se 101 dividido por 2 na primeira passagem do loop for igual a 1, beleza, é ímpar, então ele entra aqui dentro. E vai printar para mim os números ímpares. Com isso aqui eu já consigo printar todos os números ímpares, duvida? Se eu colocar aqui contador, só vai mostrar número ímpar aqui. Fica olhando. Olha lá, mostrou os números ímpares entre 100 e 200. 101, ó, tá vendo? Tudo número ímpar. Beleza. E agora, quantos números ímpares tem aqui? Aí você fala, pô, Marcelo, eu não sei, vamos ver. A gente vai criar uma variável aqui para armazenar a quantidade de números ímpares. E essa variável eu vou chamar de contador ímpares. Ela vai começar com 0, né? Óbvio. Aí é que está o negócio. Aqui dentro, eu vou chamar essa variável, já que eu só vou cair nesse loop quando a divisão por 2 der resto 1, ou seja, número ímpar. Beleza, eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou somar mais 1. E ele só vai somar mais 1 porque está aqui dentro. Porque está aqui dentro. Ele não vai somar em outro lugar nenhum. Aí aqui fora do loop, ó, eu posso colocar a quantidade de ímpares. Desse jeito aqui. Vou colocar um /n aqui no início. E aqui eu vou colocar aquela variável lá, contador ímpares. Vamos testar? Você duvida que vai dar certo? Vamos ver. Beleza, contou para mim 50 ímpares. Só que é muito grande para a gente saber se realmente tem 50 ímpares. Vamos mudar o algoritmo? Em vez de ser de 101 a 200, vamos só fazer um teste aqui entre 1 e 10. Entre 1 e 10 para ver quantos ímpares tem entre 1 e 10. Vamos ver. Quantidade de ímpares 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. É, isso mesmo. Entre 1 e 10 tem 5 ímpares. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Perfeito. Aí você fala, mas e quantos pares? Vou voltar aqui, vou deixar do jeito que está, né, para ficar mais fácil. E quantos pares tem? Contador pares vai receber 0. Se aqui retorna apenas ímpares,
Se o resto 1 aqui da divisão do número aqui retorna apenas ímpares, ora, é óbvio que ao contrário disso vai retornar par. Então aqui o contador pares recebe. Aí eu posso simplesmente copiar aqui dessa forma. Eu vou dar um enter aqui, pares. E aqui eu coloco pares. Vamos testar? Vamos ver. Quantidade de ímpares, quantidade de pares. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui do 1 até o 10 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver quantos pares tem no intervalo, nesse intervalo aqui. Dentro desse intervalo aqui, esquece o 10, porque ele não passa do 10 aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Quantos ímpares? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Vou voltar aqui para 101 e aqui para 200. Agora a gente vai ver. A quantidade de pares sempre vai ter um a menos, porque ele não passa de 200, né? Como eu havia dito, ele só vai até 199. Ele não passa de 200, já que o contador está programado enquanto for menor, né? Na verdade ele passa. Eu vou colocar um igual aqui para a gente testar. Agora vai retornar 50-50. Retornou 50-50 porque ele contou até 201. Eu não printei aqui, mas na verdade esse contador aqui, ele passou a valer 201. Só para você entender o que está acontecendo, eu vou exibir depois que terminar o loop o contador. Só para você ver o que eu estou dizendo com base ali, que aquilo ali pode confundir. Para você ver qual o valor do contador no final de tudo. Fica olhando. 201, viu? Por isso que ele contou 50-50. Ele considerou o intervalo aqui, por eu ter colocado o sinal de igual aqui, entre 101 e 200. Se eu tiro, aí agora o último valor vai ser 200. Olha lá, viu? Se eu coloco 199, já vai dar um número diferente. Já não vai dar o algoritmo correto que o professor pediu. Ele só conta 199. E aí erra a quantidade de ímpares, já que entre 101 e 200 a gente tem 50 ímpares. Viu aí? Beleza, pessoal? Deu para entender como é que funciona aqui o cálculo dos ímpares? Era isso que eu queria mostrar, tá bom? Se restou alguma dúvida, é só comentar aí, tá bom? Que a gente grava uma videoaula aí subsequente sobre isso. Beleza?